vou começar primeiro na ordem da Gabriela. Gabriela, se você puder se apresentar um pouquinho para a gente. Sempre é seu. Boa tarde, Boa tarde. eu sou a Gabriela de Toledo, sou engenheira sanitarista ambiental, formada pela Universidade Federal da Bahia. É, Também sou do Instituto de Permacultura da Bahia e atualmente eu sou coordenadora técnica do Observatório de Saneamento Básico da Bahia. E assim, agradecer o convite do CREA Júnior de Barreiras. Meu filhinho está trazendo uma aguinha rapidinho. E queria dar parabéns assim pela iniciativa de vocês, que eu sei que são estudantes. Eu também, quando era estudante de engenharia sanitária ambiental, assim, aproveitei muito esse espaço que a gente tem enquanto estudante de convidar pessoas e trocar saberes. Eu acho que é muito interessante e é uma ferramenta também para a gente, engenheiro, conseguir traduzir o que o nosso conhecimento pode produzir de técnica. Então, essa capacidade profissional da gente produzir encontros e fazer troca de saberes, e a partir dessas trocas desdobrar novos acontecimentos é muito importante para a nossa atuação profissional. Então, parabéns a todos, e a gente continua se falando daqui a pouco. Obrigada. Muito obrigado, Gabriela. Agora eu vou passar um pouco a palavra para a Poliana se apresentar um pouquinho. Poliana. Então, olá, boa tarde. Então, eu sou Poliana, eu sou também engenheira sanitarista e ambiental, como a Gabriela, né? Só que eu sou formada pela UFOB, uma filha da UFBA, e também gostaria de cumprimentar a Gabriela e o Iago, né, por estarem aqui conosco. Eu fiz um mestrado na UFSCar em Engenharia Urbana, e agora eu estou no meu doutorado em Saúde Pública, na Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, gostaria também de agradecer pelo convite do CREA Júnior da Bahia, de Barreiras, né? Então, eu fico muito feliz em ver que os estudantes estão engajados no CREA, porque na minha época aí, na UFOB, nós não tínhamos ainda, assim, esse engajamento no espaço do CREA. Então, é bom ver que evoluiu, que os estudantes estão conquistando novos espaços de conhecimento e de atuação profissional, né? Então, é uma iniciativa já para atuação profissional. Então, é bom ver essas conquistas, né? Então, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Nós que agradecemos. O Iago parece que saiu, deu uma saidinha bem na hora de se apresentar. Vamos só esperar um pouquinho. Acho que ele voltou aí agora. Iago? Estão me Te ouvindo? ouvindo. Agora eu tô. Pode se apresentar, Iago. Boa tarde, gente. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao CREA Júnior pelo convite. Deixar a moto passar, que fez um barulho enorme aqui. Também fico muito feliz por dividir esse momento com Gabriela, que admiro bastante. Tenho acompanhado as lives do Observatório de Saneamento, tenho aprendido muito. E também Poliana, que eu já li alguns seus trabalhos, Poliana. Eu fico muito feliz de dividir esse momento com você também. E eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia pela UFOB. Atualmente eu sou estudante de Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu estou estagiando numa empresa de consultoria ambiental. Eu também tenho atuação a um grupo de extensão em resiliência ambiental da UFOB. E atualmente eu coordeno o Diretório Acadêmico de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então minha atuação é basicamente essa. E minha contribuição também vai ser muito do local onde eu estou inserido, da visão de estudante e de movimento estudantil. Mas ao longo a gente vai conversando. É isso, gente. Muito obrigado, Iago. Antes de a gente começar a tratar do tema e do assunto, eu gostaria de fazer um aviso sobre o teste. Teste não, sobre o certificado. Vai ter um teste que vai ser bem simples, vai ocorrer da seguinte maneira. Nós vamos, ao longo da palestra, distribuir 3 palavras-chave no meio da palestra, em momentos aleatórios. E é bom que vocês anotem as palavras-chave, que elas que vão definir
a questão do teste para gerar o certificado. Então, se todo mundo entendeu, fica esperto. A gente vai avisar, ó, gente, agora eu vou falar tal palavra-chave, essa aqui, e aí vocês anotam e a gente continua a palestra. Em algum outro momento eu vou parar e soltar mais uma palavra-chave. Então vai ser dessa maneira. Então vamos dar início ao nosso assunto, né? Começando agora pela Gabriela. Vou lembrar que cada palestrante vai ter em torno de 20 minutos para expor sua área. Após o palestrante falar, vai ter um tempinho curto para quem tiver dúvida mandar no chat ou até falar. Nós estaremos repassando para a Gabriela, então ela mesma lê, então o Iago na vez dele. E só peço que não interrompam o palestrante para ele poder seguir, né, e não cortar a linha de pensamento. A primeira fala, como eu já disse, vai ser a Gabriela, com o tema Desafios para o Acesso e a Universalização do Saneamento. E, Gabriela, a palavra é sua. Obrigada, boa tarde. Eu quero então começar esse nosso encontro de hoje saudando ao elemental da água, que nos nutre, os nossos corpos e nos funde a todos os seres no planeta Terra, quando ela percorre todos os elementos no seu ciclo hidrológico. Então, começamos esses trabalhos com a bênção das águas. Aí começar falando dos dois que dividem hoje esse encontro comigo. Iago e... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. É Caroline, né? É Poliana. Poliana. Ai, Poliana, mil perdões. Então, Iago e Poliana, que, assim, nossa, que felicidade ver vocês dois e sentir a força e a conexão com a função social do engenheiro que vocês trazem quando se apresentaram. Então, assim, muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Sinto muita força em vocês. E aí, começar, né? São 20 minutos. Eu estou anotando aqui, são 15h08. Eu sou formada na Poli e a gente tem um grande mestre lá, que é o professor Luiz Alberto Santos Moraes. E ele é uma referência para mim. Eu comecei a trabalhar em planejamento do saneamento básico, assim, de uma maneira mais determinada, a partir de todas as reflexões que ele trazia para a gente em sala, e ele colocava como era importante essa ação dentro das instituições de organizar e pensar o futuro para poder fazer os investimentos e tomar as decisões voltadas para o objetivo comum. Então, o processo de planejamento e o processo de planejamento participativo que a gente tem hoje garantido na nossa Constituição, ele nos dá essa possibilidade de poder debater os territórios a partir das instituições que existem, né, dentro da organização do nosso Estado, que a gente vive no Estado Democrático de Direito, com o poder executivo, legislativo e judiciário, ancorando esses três poderes. Então, um executa, pega os recursos e transforma em infraestruturas ou qualquer coisa que seja importante para a sociedade. O legislativo, ele produz os acordos sociais, que são as leis que vão dar referência para que as ações públicas aconteçam, as ações coletivas. E o judiciário, ele tem a função de vigilar e acompanhar a execução. Então, é um poder que o cidadão acessa para acionar questões relacionadas à justiça da sociedade. E por isso que, então, se equilibra, porque aí esse poder ele fica compartilhado nessas diferentes expressões. E isso tudo influencia diretamente na nossa vida. E quando a gente tem um instrumento dentro dessa organização, que é o planejamento, onde você orienta para onde tem que ser investidos os recursos, ou seja, você está dando tom à atuação do executivo. Você também
se relaciona com as políticas públicas que são aprovadas dentro do legislativo. Então, você traz esse arcabouço legal que representa os acordos sociais. E você consegue trazer aquele instrumento e produzir aquele instrumento da gestão que vai nortear a ação. Eu, como cidadão, a partir do momento que eu conheço aquele conteúdo e sei o que eu quero para o meu território, eu posso acionar isso, por exemplo, para vigiar, para acompanhar e entender aonde o meu recurso do meu imposto está indo, quando o gestor público do executivo realiza ações dentro de qualquer área que seja. No nosso caso, a gente vai estar sempre mais atento ao saneamento, à saúde, ao meio ambiente, como profissionais, mas como cidadãos, todas as outras áreas são importantes para a gente, né? Então, o plano, se eu percebo que o executivo não está sendo adequado na ação dele, eu posso acionar a justiça. Então, esse instrumento construído participativamente, que está dentro da política pública aprovada, ele nos dá esse respaldo de acompanhar e pressionar a realização das ações do executivo, né? E tudo isso é muito importante, por quê? Porque são nessas relações que a economia acontece e que a nossa atividade econômica e de profissional se realiza com a alteração do território, que vai formando as comunidades humanas dentro da biodiversidade do planeta, né? O nosso trabalho, eu quando me formei, eu escrevi no meu cartão de formatura que eu estava me tornando uma médica do planeta Terra, né? A gente cuida da saúde, só que da saúde, das conexões dos fluxos das comunidades humanas com o território que nos sustenta, e que é a biodiversidade do planeta. Então, é muito importante a gente começar a colocar isso como ponto de partida para a gente pensar. E como a gente vive nesse Estado, com esses diferentes poderes e as relações políticas de eleição, que aí a gente elege quem entra nos dois poderes, né? Dois poderes são eletivos, então é o cidadão escolhendo, porque foi a melhor maneira que esse nosso referencial cultural definiu para fazer as relações dos acordos sociais, como é que isso vai determinar o desenvolvimento daquele grupo ali. E aí, a gente tem como tema os desafios para acesso e a universalização do saneamento. Então, o que quer dizer a universalização do saneamento? Quer dizer que, dentro da nossa política pública, nós temos lá o princípio da universalização, que diz que todo brasileiro tem direito à saúde e ao saneamento. No nosso caso, ao saneamento básico. E isso está ancorado na política pública, está junto com a saúde, também, que é a 8.080, e isso tudo está lá na Constituição de 88, que é o marco histórico onde a gente começa o Estado Democrático de Direito, e que são essas formas que a gente se relaciona, né? A gente tem que entender isso muito bem, porque isso é uma preciosidade das relações políticas e vai interferir completamente na nossa forma de atuar, enquanto engenheiro e enquanto cidadão. Bom, então, para o nosso país, a gente tem uma história de implantação das políticas de saneamento básico no nosso país, que induziu um tipo de modelo de realização do saneamento e um tipo de formação dos profissionais. Inclusive, o nosso curso de Engenharia Sanitária Ambiental da UFBA, ele foi criado em 1971, né? É bem recente. E aí, a gente tem o país que se desenvolveu fazendo saneamento focado para comunidades, para cidades ricas, né, para os polos de desenvolvimento econômico, com uma matriz tecnológica de centralização dos efluentes, com uma matriz de distribuição em rede para lugares altamente densos, de maneira a também
viabilizar economicamente a prestação de serviço a partir de taxas. Então, a implantação da política de saneamento na década de 70 no nosso país, ela foi ancorada numa visão de território onde saneamento simplesmente é uma infraestrutura que traz água e leva esgoto para algum lugar, que faz o conceito de saneamento cunhado, como está na nossa lei, você veja que a lei é de 2007. Os nossos professores que escrevem artigos, que produzem ciência também, da UFBA, por exemplo, o professor Luiz Alberto Santos Moraes, a professora Patrícia Borja, e muitos outros que estão ali dentro, também como da UFMG, foram cunhando o conceito de saneamento básico como as 4 componentes, que é abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e manejo das águas pluviais. Então, isso aí que é o saneamento básico do nosso país. E com essa lei, a gente tem os compromissos de universalização em 2007, frente a um processo histórico onde o saneamento ele foi implantado principalmente nos polos de desenvolvimento industrial e econômico do país. Então, uma política muito voltada para esse tipo de tecnologia e solução de saneamento, totalmente desconectado de funções ecológicas do território e sem participação da sociedade, né? Então, foi isso que a gente pegou. E o que nós temos hoje, que isso que traz o desafio para o processo de universalização do saneamento básico no Brasil. Nós temos 13 anos de política pública, a implementação de planos, passamos pelos PAC Saneamento, que o nosso país passou de cifras de milhões para investimento em saneamento ao longo das últimas décadas, aí passamos para bilhões, né? Então a gente teve uma injeção do Estado aí para investimento, e para a gente pensar nisso, a gente tem que voltar lá a pensar os 2 poderes, porque os orçamentos são decididos assim, né? E todo esse recurso que eles gerem são das atividades econômicas. Então, cada um de nós compramos, fazemos coisas, estamos contribuindo para esse recurso, ele é nosso. E aí, agora a gente está, o saneamento visto como 4 componentes, tem que ser universal, e tem que ter tecnologia apropriada, aí tem participação e controle social, tem a integração entre políticas públicas, esses diferentes princípios que formam a visão que a gente conseguiu implantar por um projeto de lei que foi aprovado no Legislativo, esse olhar para o saneamento. Então, os desafios que estão colocados para a gente hoje, para o saneamento, para além desse déficit de infraestrutura que aconteceu por conta do investimento direcionado para as zonas urbanas, a gente tem uma possibilidade de pensar nesse saneamento que tem que ser feito a partir desse déficit, né? E aí o saneamento tem que ser feito, ele tem que ser ancorado nesses princípios. Então, os desafios são justamente a gente, dentro desse contexto todo, começar a elencar esses princípios para poder realizar as nossas atividades de implementação dessa infraestrutura que vai conduzir todo o desenvolvimento do território. Porque onde tiverem populações humanas, teremos que ter o saneamento para poder atender e fazer os fluxos de entrada e saída dentro das unidades domiciliares e também em qualquer atividade econômica que esteja no território. Todos nós somos humanos, vivemos em cidades e vocês sabem do que eu estou falando. E como fazer isso? Então, esse desafio, ele passa também porque há uma sobreposição entre urbanismo, né? Então, os centros urbanos como o prioritário de investimento. Então, isso vai, centros urbanos nas populações ricas, então você também vai criando, dentro do território urbano, locais onde você tem uma infraestrutura precária, e também nas zonas rurais e nas comunidades tradicionais. Então, onde é que falta saneamento hoje no nosso país? São nesses locais, que tem diferentes características de uso e ocupação do solo, e também de características climáticas e de biodiversidade, e isso tudo vai influenciar também na possibilidade e na facilidade de ter ou não o acesso a cada componente dessa de saneamento.
A gente também não pode deixar de falar da 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala dos resíduos sólidos de uma maneira abrangendo todas as atividades econômicas, né, menos radioativas, e isso tudo vai formar aí esse cenário, que é esse déficit que foi implantado por conta da política que foi aplicada no país nas décadas anteriores, uma infraestrutura que foi instalada agora também a partir desses investimentos, que também melhoraram os indicadores, as coberturas, então a gente tem um cenário de melhoria, mas ainda tem muito o que fazer. Mas, por outro lado, esse déficit, para a gente, é uma grande oportunidade. Por quê? Estamos hoje, todos vivendo dentro de um processo climático global, de um problema ambiental que dialoga diretamente com a nossa atuação de engenharia sanitária e ambiental, que já são as emergências climáticas, porque hoje a gente nem fala mais de mudanças climáticas. Quem está lá na frente estudando isso de uma maneira profunda já fala das emergências climáticas. Por quê? Porque não é mais uma mudança, já mudou. Agora a gente está na emergência, a gente está vivendo as situações inesperadas que vão exigir da gente reações completamente fora do que a gente conhece de possibilidade mais normal, e isso é um elemento que vai ativar todos, e a gente tem que pensar nela nesse momento para falar do saneamento. Né? Então, que saneamento a gente vai fazer no nosso país para universalizar o serviço? Porque o que acontece? Agora a gente está com uma PL que modificou o marco legal, que é 11.445, não só ela, modificou algumas outras leis, mexeu então com a relação de titularidade do saneamento básico, que lá pelo artigo 30 da Constituição é dos municípios, então isso está sendo mexido nesse momento, então também as relações políticas de gestão vão criar uma outra capilaridade, exigindo uma gestão já em forma de colegiado, né? Então, assim, vai ser um grande desafio fazer isso. Então, e tem também esse déficit de acesso a recurso, né? Que agora estamos um governo ultraliberal, que não sei nem se dá para se classificar ele em alguma tendência de direita, é uma coisa assim meio que tem que ter um outro encontro para falar disso. Então, esse desafio da universalização, ele está, para mim, além de estar ligado à infraestrutura e à ampliação da prestação de serviço, mas tem muito a ver, gente, com que tipo de saneamento, com que tipo de transformação dos territórios a gente vai representar quando a gente chega ali com a infraestrutura de saneamento para poder induzir aquilo tudo. Né? Eu acho que o maior desafio mesmo, de missão, de função social da nossa profissão é esse. E ele é muito importante porque a narrativa de que o desafio é apenas levar a infraestrutura, ela pode passar por cima de várias questões éticas de integração ecológica do saneamento para poder atingir uma coisa num tempo rápido e reproduzindo a mesma tecnologia, e não só isso, voltando atrás em tecnologias que podem ter uma interferência negativa nas bacias hidrográficas, que é onde tudo acontece, né? Os rios são o termômetro daquele uso, daquela ocupação humana no território, né? Uma ocupação humana que está integrada ecologicamente, ela não vai prejudicar as águas, né? A função do homem do território, dentro da inteligência do planeta Terra, é justamente aumentar a abundância, aumentar a biodiversidade, e esse é um indicador, assim, muito importante que a gente vai começar a usar para pensar a presença do homem nos territórios, né? Eu acho que porque o desafio ele é do tamanho da terra, ele não é um desafio que é assim, dali só do esgoto que a gente vai tratar. Esse desafio do esgoto que a gente vai tratar de cada domicílio, ele tem que estar conectado com esse desafio global de produzir biodiversidade no planeta, porque se não for pensando de maneira integrada com o sistema planetário, a gente vai continuar fazendo bolsões de desconexão, e a desconexão da nossa função biodiversa, ela produz a perda da capacidade de abundância do território, que vira em escassez de água, escassez de alimento, escassez de biodiversidade, ou seja, feridas, né? Grandes feridas que essa beleza que é o planeta Terra, que é ter
milhares de bilhões de formas de vida interagindo num clima ameno, como é o do nosso planeta, sem poder se manifestar, né? Porque a vida no planeta se manifesta. Essa é a característica do nosso planeta Terra. Se a gente for passar pelos planetas do nosso sistema solar, a gente vai ver que todos eles, se for existir vida neles, são vidas específicas, porque as condições ambientais são muito específicas, né? 400 graus centígrados, muito gelado. O planeta Terra não, o planeta Terra as temperaturas são amenas, oscila, é vivo, gente, e isso é algo que tem que inspirar qualquer profissão. Deixa eu ver quanto tempo falta, eu tenho 2 minutos. Então, voltando lá para pensar a política pública, os sistemas que nós, os instrumentos que nós temos para fazer a gestão, que é o planejamento e o plano, a regulação, a fiscalização, o sistema de informação e o controle social e o fundo, isso forma, então, esse sistema de gestão do saneamento. E a gente, é muito interessante, dentro da organização social que a gente vive, isso está estruturado para a sociedade poder dar o tom desse direcionamento do saneamento. Por que isso? Porque a gente vive dentro de relações econômicas da escassez. Então, a gente vive na competição. Apesar do princípio fundamental da inteligência do planeta ser a cooperação, a forma como essa cultura eurocêntrica, industrial, católica, urbana, criou, ela esquece isso tudo, né? Ela é desconectada, ela produz só mono, né? Então, é monocultura do alimento, é monocultura do urbanismo, e tudo pode ser destruído em nome da eficiência econômica. E, infelizmente, é nessa cosmovisão, é nessa coisa invisível dessas relações éticas que isso tudo acontece. E por isso que ainda é muito importante, e por isso que ainda a gente tem muito uso do Estado para atender corporações que estão reproduzindo esse tipo de poder de manipulação dos recursos naturais, das riquezas naturais, da força-trabalho humana e da produção do território, por esse olhar da escassez, do mono, né? E por isso que a gente tem desaparecido com a maior parte do bioma planetário e produzimos as emergências climáticas, né? As emergências climáticas são isso. A galera fica falando de gás, porque o gás subiu, porque o gás desceu. Sim, baby, o gás subiu, o gás desceu, mas o mais importante é que a gente está alterando todo o ciclo de vida, que é o que cria o clima do planeta. Se a gente não colocar isso como ponto de partida de cosmovisão, a gente não vai conseguir avançar muito. Então, se tem um desafio maior é esse, porque o conhecimento técnico meio que a gente já tem. E aí, eu quero fechar minha fala falando da saúde planetária, né? Mas antes de falar da saúde planetária, eu quero falar dos povos indígenas, dos povos agarrados à terra, né? Por conta dessa cosmovisão, gente. Então, é para dizer que existem expressões de ser no mundo do ser humano, que é diferente dessa que destrói a biodiversidade, né? E os índios são um testemunho disso. Se a gente for pensar, quando os portugueses chegaram, já tinham mais de 5.000 anos dos povos indígenas habitando esses territórios. Então, se o ser humano fosse só isso que nossa sociedade é, e os índios reproduzissem essa mesma forma de agir nos territórios, os portugueses iam encontrar terras arrasadas. Eles encontraram biomas potentes. E o que se fala é que a presença do homem, quando ele está integrado, ela aumenta a biodiversidade, porque cada ser vivo que existe, gente, aumenta a biodiversidade, né? Isso é um dado ecológico muito importante que a gente tem que trazer nas nossas análises, porque se a gente for pensar em macro e microcosmos, a gente tem que trazer para dentro do que a gente cria a partir da técnica essa capacidade de cooperação e de criação de abundância que a natureza tem, e que se a gente faz parte dela, a gente pode reproduzir ela.
e que existem seres humanos que fazem isso. Então, a gente pode fazer isso. E a saúde planetária, hoje, é uma abordagem trazida pelos médicos de família e comunidade que estão trazendo a visão de como a questão climática global e essas essas múltiplas dimensões que ela abarca, ela produz doença, e se ela está produzindo doença, a gente tem que criar estratégias para promover a saúde, para prevenir a doença, porque esse que é o nosso objetivo como ser vivo, é se manter vivo, ter bem-estar, né? Ter bem-estar físico, mental, social, espiritual, porque aí sim a gente está com saúde. E isso passa por pensar a saúde do nosso planeta, porque a saúde do planeta é uma expressão maior da nossa saúde enquanto espécies, nas suas diferentes possibilidades, porque isso é muito lindo. E a água passa por isso tudo também e conecta isso tudo. É isso, gente. Passei 4 minutos do meu tempo, peço perdão, mas encerro minha fala aqui. Só Estou doida 3. para ouvir meus colegas. Obrigado, Gabriela. Lembrando que as perguntas serão realizadas no final, então quem tiver alguma dúvida, algum comentário, anota e no final pode colocar direcionado ou não para alguma pessoa. Vamos agora dar nossa primeira palavra-chave. Todo mundo, se puder prestar atenção agora, para anotar e não esquecer. A primeira palavra-chave é acesso. Tudo bem aí? Acesso. Foi a primeira palavra-chave. Não será repetida em nenhum outro momento da palestra. Então, a primeira palavra-chave é essa. Dando sequência à nossa conversa aqui, na nossa live, a próxima a apresentar é a Poliana, que vai tratar do tema Desafios para a implementação da PNRS. Poliana, você também tem 20 minutos. Se precisar um pouquinho mais também, só tenta não estourar muito tempo. A gente tem um limite de tempo. Então, eu estou passando a palavra para você. Você está ouvindo bem aí? Esse microfone está bom? Tô sim. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. A palavra é sua. Tá. Eu posso utilizar uma apresentação? Pode. É breve, não é. Não vou tentar ultrapassar, não vou ultrapassar o tempo. Você vai compartilhar a tela? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Que a internet nos ajude agora. Eu acho que é tranquilo. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, sim. Aqui para mim está em perfeito estado. Sim, também estou vendo bem. Tá, então vamos lá. Então eu vou falar um pouco sobre a implementação da PNS e eu trouxe algumas questões para a gente comentar em cima desse novo marco legal de saneamento, né? Então é mais para guiar nosso debate aqui em torno das principais questões que vão impactar na PNS. Bom, eu trouxe só para contextualizar um pouco aqui para nós o panorama de como que a gente está no Brasil em torno da questão da gestão de resíduos. Aqui são os índices de atendimento de coleta, né, de resíduos. Então, em torno da coleta em si, nós não estamos tão ruins assim, né. O nosso índice aí da média total nacional fica em torno de 92,1%, né, de resíduos que são coletados. Só que o nosso problema, eu acho que está basicamente aqui, na disposição final, né, dos nossos resíduos, a forma como a gente trata e como a gente dispõe. A maior parte dos nossos resíduos vão para aterros sanitários, só que eu ainda considero muito alto, né, e essa é uma das grandes críticas em torno da política. A política fez agora, recentemente, 10 anos da política nacional, né, foi em 2010, então agora nós estamos em 2020, fez 10 anos da política, e nós ainda temos mais de 1.000 lixões nas nossas cidades, nossos municípios. E sem contar do aterro controlado, que nada mais é do que
um lixão controlado, né? Controlado por nada, porque da forma como acontece, a única contenção que se tem, basicamente, é conter esse material com um material inerte, então o solo ou o resto de construção civil. Né? Então, é só cobrir esse resíduo. Então, mas todas as interações que geram os impactos ambientais, elas continuam acontecendo. Então, é uma situação ainda bastante preocupante, né? Aqui só em torno de massa que é coletada e de coleta seletiva. Então, para vocês terem uma ideia, só 38,1% dos nossos municípios tem coleta seletiva. Então, ou seja, nós temos aterros, mas não temos coleta seletiva. Então, o problema de ser, nós estamos transformando, tirando os nossos lixões e transformando em aterros sanitários. Mas nós estamos enterrando muitos resíduos. E resíduo é o quê? É energia. É energia que a indústria se empenhou para colocar, para produzir, é material que foi extraído da natureza, é energia mesmo, calorífica que foi empregada, é água, é solo. Então, todos os nossos recursos naturais são empregados. Então, depois que a gente utiliza, nós não estamos enterrando só rejeito, nós estamos enterrando resíduo que tem um grande valor. Aqui, só para a gente focar um pouco na nossa região, do Nordeste, então, para vocês terem noção aqui de como que nós estamos, né? Nós ainda temos muitos lixões e temos também muitos municípios sem informação, né? Essa é uma grande preocupação do setor, que é justamente a falta de informação. Nos nossos maiores sistemas de informações sobre saneamento, que é o SNIS e o SINIR, que é especificamente de resíduos, eles são alimentados pelos municípios. Então, os municípios, eles aqui preenchem essa pesquisa, né, que é coordenada pelo governo federal. Só que o que acontece? Ela é autodeclaratória, então o município ele não é obrigado a fornecer informação. E muitas vezes a qualidade dessa informação também é muito prejudicada. Então nós temos um grande problema que é justamente na informação. E a política pública, ela fecha seu ciclo quando a gente tem informação para avaliar, né? Então, quando a gente não tem muita informação, a gente é prejudicado. Bom, então, a prestação dos serviços, como a gente já teve discutido aqui, do serviço de saneamento, ela tem como seu princípio básico a universalização, né? A Novo Marco, ele traz isso, só que ele traz uma nova abordagem para a gente, que é da seleção competitiva do prestador de serviço. Então, esse prestador de serviço, né, ele vai ter que, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, manter a regularidade, a continuidade, a funcionalidade, para conseguir chegar na universalização, né? Então, esse é um grande desafio, né? Porque essa seleção competitiva é justamente abrir mais ainda o mercado, né, o serviço do saneamento para o mercado. Bom, a titularidade dos nossos serviços de saneamento, elas são basicamente dos municípios, né, e do Distrito Federal. Então, você pode fazer uma gestão associada com sócios públicos, convênio de cooperação, ou prestar diretamente ou delegar esses serviços para que algum outro órgão o faça, né? A Política Nacional, ela traz isso também, que ela coloca como titular de limpeza, ou de serviço público de limpeza urbana e manejo, responsável pela prestação direta ou indireta, né, os municípios, então, mas que eles têm essa prerrogativa também de delegar os serviços. Muito bem. Uma grande novidade do novo marco legal foi trazer essa questão do procedimento licitatório. Então, agora, os municípios, eles não vão poder mais fazer um convênio ou fazer um contrato de programa com alguma cooperativa ou com alguma instituição que forneça o serviço, né? Por exemplo, algum estatal de saneamento que forneça o serviço. Todos vão ter que passar por um processo licitatório. Essa é uma grande questão, principalmente relacionada aos resíduos, porque uma preocupação que se tem é o seguinte:
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz como seus instrumentos o incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas. E as cooperativas no Brasil, elas ainda são instituições que ainda têm muitas fragilidades, né? Principalmente administrativa, de capacidade administrativa, técnica, de operacionalizar tudo isso. Então, não se tem como comparar uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis com uma grande empresa de um grande grupo que tem um setor específico para fazer licitação. Então, as cooperativas, como que elas vão conseguir se adequar nesse novo mercado? Entendem? Então, eu acho que aí vai ter um grande desafio, ou as cooperativas vão acabar sendo excluídas esmagadoramente desse processo, ou o governo, a sociedade vai ter que se ancorar principalmente em medidas de cooperação, de incubação, que são coisas que a universidade a trabalhar bastante em cima da incubação desses organismos, para que eles não morram, né? Uma outra figura que apareceu foi a prestação regionalizada, né? Não era de desconhecimento, ele já aparecia na política nacional, só que para fazer toda a lógica do novo marco regulatório, ela aparece como vistas à geração de ganhos de escala. Então, o grande objetivo é fazer com que vários municípios se juntem em blocos para que aquele serviço seja prestado por uma empresa para vários municípios, né, de uma região, certo? Isso se pensando, por exemplo, em um aterro sanitário, realmente é uma solução que faz sentido, né? Porque imagine só, nós temos aterro sanitário em todos os municípios brasileiros. Isso seria uma solução que traria um impacto pesado, né? Mas uma coisa que nós temos que discutir bastante ainda é em torno da tecnologia que vai ser adotada e da capacidade financeira dos municípios para cumprirem com os seus orçamentos para essa tecnologia, né? Porque uma coisa que a gente estuda dentro da engenharia é que quanto mais próximo a solução tiver do centro de geração de massa daquele resíduo, mais barato vai ser. Então, as melhores soluções seriam com que os municípios conseguissem fazer o manejo dos seus resíduos dentro de seus territórios, para que quanto mais eu transportar resíduo, mais caro vai ficar essa solução, né? Então, eu já fui visitar alguns municípios aqui no interior de São Paulo que o secretário de infraestrutura chegou e falou, eles tinham um contrato, e muitas vezes esse contrato você paga para enterrar naquele aterro que é privado por tonelada. Então, quanto mais resíduo o município manda, mais caro aquele contrato fica. Então, ele já não sabia mais o que fazer para poder diminuir a quantidade de resíduo para ser enviada para aquele aterro. Então, essa questão que o novo marco trouxe de geração de ganho de escala é para justamente o mercado conseguir ganhar em cima desses contratos, né? Então, os municípios vão ter que avaliar muito bem, e principalmente porque a gente sabe que existem tecnologias mais baratas, né, e que podem ser gerenciadas dentro do próprio município, e que teriam um impacto menor financeiro para o município. Só que muitas vezes a iniciativa privada não é que sejam ruins as tecnologias, muito pelo contrário, alguns são muito boas e que têm eficiência muito satisfatórias, ambientais muito satisfatórias, porém são tecnologias muito caras. E existem tecnologias mais simples que muitas vezes os próprios municípios poderiam gerir e que não são adotadas. Então, uma outra coisa que a gente tem que pensar nessa questão é a prioridade dos 3 R's, que a gente aprende lá, reduzir, reciclar, reaproveitar, que essa hierarquia é que vai fazer com que a gente enterre menos resíduos, né? Vamos colocar assim, a grosso modo. Bom, a Bahia, ela já tem um estudo regionalizado
os prévios, pelo menos que eu já conheço, da SEDU, que faz esse arranjo institucional de município, justamente porque é um Estado que já faz políticas em cima do território e de estudo do seu território, né? Então, é um Estado que já está, eu acredito que um pouco à frente nesse sentido. Bom, aí o novo marco também traz uma outra questão, que é prioridade na aplicação dos recursos da União para a prestação regionalizada, né? Principalmente com os municípios que têm os maiores déficits. Bom, quais são os nossos maiores déficits em relação a resíduos? É a questão dos lixões, somando aos aterros controlados, que vão dar mais de 1.500 unidades. Aí depois nós temos uma outra questão também que está sendo bastante discutida agora, que são, principalmente depois desses 10 anos da política, que são os municípios que não têm plano de gerenciamento de resíduos, que é mais de 50% dos nossos municípios brasileiros não tem plano ainda. Então, se a gente não tem plano, a gente não sabe como que a gente está, quais metas a gente quer alcançar e quais tecnologias a gente quer usar, qual o passivo ambiental que nós temos. Então, os municípios precisam se conhecer melhor a quantidade de resíduos que geram, qual a caracterização desse resíduo, né, para poder saber como gerenciar e adotar a melhor tecnologia. Outra questão também são 61,9% dos municípios que não têm coleta seletiva. Então, ou seja, nós estamos enterrando resíduos. Bom, uma outra questão que o novo marco trouxe, na verdade não é que ele não existia, é que muitos municípios não implementaram, mas agora, com essa perspectiva de abertura maior para o mercado privado, veio a instituição dessa cobrança de uma forma mais intensa. Então, o que o novo marco diz é que, para ter uma sustentabilidade econômica financeira, isso a gente já é de conhecimento nosso, né, que precisa existir as taxas, as tarifas para os serviços públicos. Bom, uma coisa que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela já trazia é que os municípios iriam fazer esse sistema de cálculo e elaborar a sua forma de cobrança quando eles fizessem os seus planos, né, dentro da elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos. Beleza. Só que uma coisa que o novo marco trouxe é que o seguinte, agora essas taxas poderiam ser considerar a destinação adequada, né? Então, e 3 itens. As características dos lotes, das áreas que podem ser nelas edificadas, o peso e o volume médio coletado por habitante e a frequência da coleta. E ainda tem uma outra questão. Se o município ele não fizer essa determinação dessa taxa, ele vai ter que comprovar que ele não precisa de cobrar taxa, né? Então, uma coisa que eu trouxe aqui para a gente debater e discutir é o seguinte, o valor que vão ser cobrando essas taxas versus qual é a capacidade financeira dessa população, né? Então, porque o valor dessa taxa vai ser feita em cima da tecnologia que foi adotada, da característica daquele lote, do peso, da frequência da coleta. Então, quanto mais eu tenho coleta numa área de um município, uma área central de um município, que vai ter mais coleta, uma área, então, vai ser mais cara a taxa. Então, eu vou ter uma especulação imobiliária maior ali, naquele lugar, né? E o atendimento em áreas periféricas, que vão ter uma taxa menor, será que esse novo prestador de serviço público, essa empresa, ela vai ter esse estímulo para coletar em áreas periféricas que vão ter uma taxa menor, porque eu só coleto 2 vezes na semana? E como que fica a questão de saúde pública dessa população? Então, são essas questões que eu acho que vão estar mais acirradas agora nos municípios e que cada um vai ter que pensar qual vai ser a melhor solução. Bom, em relação aos planos, né, os municípios com população inferior a 20 mil habitantes, isso aqui também já não era muito novidade, que eles poderiam apresentar um plano simplificado, com menor nível de detalhamento. Só que uma grande questão que nós temos é o seguinte, várias pesquisas já abordaram sobre a qualidade dos planos, né? E nós temos
por mais que nós temos mais de 50% dos municípios brasileiros que não têm plano, os que têm plano, muitos deles não são de boa qualidade. Então, nós temos uma grande questão aqui, essa simplificação dos planos e, ao mesmo tempo, temos lixões, muitos lixões. Então, como que nós podemos simplificar um instrumento de planejamento que vai fazer com que se conheça faça feito o diagnóstico da real situação, dos passivos ambientais e das características dos resíduos, se eu tenho ou não tenho catadores naquele município, quais são as possíveis soluções, as tecnologias que podem ser aplicadas, e sendo que eu vou simplificar esse conteúdo, né? Então, é uma situação que eu vejo com bastante preocupação. Outra questão é em torno do licenciamento, né? O novo marco legal, ela trouxe essa questão que é se poder simplificar o licenciamento, né? A autoridade ambiental municipal vai poder simplificar o licenciamento das instalações entregantes de serviços públicos de manejo de resíduos, né? Então, a política, ela já colocou, não é que não exclui, mas que ela trata que o plano não exime o município, né, o Distrito Federal, do licenciamento ambiental dos aterros sanitários e de outras infraestruturas, né? Então, uma grande questão é que como que vai ser esse processo simplificado dessas instalações, né? E para que vai ser dado essa abertura? Outra questão que eu gostaria de trazer para a gente comentar um pouco, que o novo marco traz, que é justamente contribuir para o desenvolvimento nacional, de redução das desigualdades regionais, geração de emprego e renda e inclusão social com promoção de saúde pública. Mas vejam bem, eu gostaria só um pouco de fazer esse questionamento, pensando em toda a linha que o novo marco trouxe. Que desenvolvimento nacional é esse? Pois, justamente, o novo marco, ele trouxe essas questões de uma abertura para a competição, né? A geração de escala na prestação de serviços, justamente que essa é a premissa de que isso vai gerar universalização, mas nesse novo marco legal, nós não tivemos nenhum incentivo à indústria de reciclagem, nenhum incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão para melhoria de processos produtivos, que envolvesse reaproveitamento de resíduos, ou desenvolvimento de tecnologia para redução, por exemplo, de embalagens, nenhum incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas. Então, não que essa abertura não vai gerar emprego, não vai gerar renda, mas o desenvolvimento é outra coisa. Desenvolvimento nacional é outro conceito. O desenvolvimento nacional, pensando numa política nacional de resíduos sólidos, que vá pensar desde a geração até a destinação final, eu acho que não vamos conseguir chegar na universalização pensando só em ganho de escala e em abertura para competição para o melhor prestador. Eu acho que a gente tem que atender alguns princípios, principalmente voltados a essa questão de redução de resíduos e da forma, a tecnologia como a gente aproveita melhor os resíduos. Bom, uma outra questão também que tem se falado bastante é o prazo para encerramento dos lixões. Então, os prazos foram atualizados, né? E agora, municípios que têm o plano, eles poderão assumir novos prazos, entre as capitais, uma até 2 de agosto de 2020. Mas o que mais me preocupa é que, por exemplo, onde estão os nossos lixões? Principalmente na cidade entre 50 e 100 mil, e entre as cidades menores que 50 mil habitantes, e também em muitas superiores a 100 mil habitantes, por exemplo, como é o caso de Barreiras. Então, o que acontece? Não está nas capitais e nem nos municípios integrantes de grandes regiões metropolitanas brasileiras. Está nos municípios menores, e que têm menor capacidade, muitas vezes tem menor capacidade técnica,
de conseguir sair dessa situação que é o lixão, que não é fácil, que muitas vezes integra também moradia de pessoas e tal, como é o caso de Barreiras, em que precisa, tem uma complexidade maior, né, em torno social, econômico e ambiental, para ser resolvida. Então, que não é uma lei, um novo marco legal que vai resolver da noite para o dia. Bom, eu só trouxe aqui enquanto dados para mostrar para vocês como que nós estamos aqui em torno dos lixões, eu já disse, mas também para mostrar que quem são os executores dos serviços, principalmente de coleta seletiva, só para ter uma ideia, né? Os executores da área privada já são mais de 47%, e que são com cooperativas com apoio dos municípios, 30%. Então, é mostrar que a iniciativa privada, ela está no mercado de serviço de saneamento, né? Tudo bem que agora nós vamos ter uma abertura maior para esse serviço, mas não podemos dizer que só existe o serviço público, não. O serviço público, ele já delega para a iniciativa privada em muitos municípios. Bom, uma outra coisa que eu já acabei falando um pouco é sobre a fragilidade dos dados, né? Então, o novo marco legal, ele diz isso, que eu quero acreditar muito que vai acontecer, porque que o Ministério do Desenvolvimento Regional vai estabelecer esse mecanismo sistemático de auditoria das informações. Espero, porque nós trabalhamos com dados ainda muito imprecisos. Se você abrir as planilhas do do SNIS, muitas vezes eu vejo dados que eu estou trabalhando agora com eles, que você dá risada da forma como foi respondida. Então, realmente, e além do que, só são 60% dos municípios um pouco mais de 60% que respondem a pesquisa do SNIS e do CINI. Né? Então, nós precisamos de mais informações com maior qualidade para que realmente a gente consiga fechar o ciclo da política pública. Bom, então, como os desafios, já para encerrar, mas como os desafios para esse novo processo agora nosso, justamente entre a acessibilidade financeira, né, dos municípios, a tecnologia adotada, e eu acredito muito que essa universalização, né, ela só vai ser possível se for harmonizada, justa, com equidade, com envolvimento social, com educação. Então, como eu disse, não é só uma nova lei que vai fazer com que, e nem abertura para o mercado financeiro, que vai fazer com que a gente tenha a universalização do saneamento. Mas sim, se a gente tiver controle social, se a gente tiver engajamento da sociedade, se a gente se apropriar das informações e poder cobrar, e poder participar, estar nos lugares e dos espaços, construindo realmente o saneamento que a gente quer e deseja, né? Bom, era isso. Eu não sei se eu ultrapassei muito o meu tempo. Só 5 minutinhos. Tá, então não foi tanto assim, né? Tá perdoada. Tá perdoada, Clara. Muito obrigado pela sua apresentação. Lembrando aqui comentários e perguntas. Já, após a fala do Thiago, ou do Iago, desculpa, Iago. E eu gostaria de lembrar da questão do teste que vai ser realizado com as 3 palavras-chave. A segunda palavra-chave será dita agora, então, por favor, prestem atenção e anotem que a palavra é educação. A segunda palavra-chave é educação, então, por favor, anotem. E vamos passar agora para o Iago. Iago, que é colega meu até, aluno da UFOB, colega meu da área de ESA, e vai tratar do tema desafios para o acesso à informação. Iago, tudo certo aí? Tá ouvindo bem? Tá? Tô sim. Se meu som estiver ruim, me avisa que às vezes minha internet dá uma
cair daqui eu fico perdido, mas aí me corta e me sinaliza. Inicialmente, para mim é um grande desafio fazer uma fala após essas palestrantes ilustres, que eu tenho uma certa admiração e conheço parte do trabalho. E nessa perspectiva que me foi direcionada, que era para tratar um pouco mais sobre as dificuldades de acesso à informação e também no eixo de educação, de forma geral, tanto educação ambiental quanto a educação mesmo em ambiente acadêmico, que eu começo a fazer mais esse direcionamento. Antes da gente pensar em dificuldade de acesso à informação, para a gente levar informação para a população, a gente precisa entender justamente essa questão que a Poliana trouxe, que é a dificuldade a qualidade das informações que estão sendo produzidas. Como, por exemplo, quando eu estava fazendo saúde pública, a gente estava querendo fazer um estudo sobre a relação entre doenças e saneamento no Oeste. Porém, a estruturação dessas políticas relacionadas com a informação, elas trazem um grande desafio a serem implantadas ainda. Porque a gente teve uma certa dificuldade de encontrar alguns dados para relacionar doenças com alguns eixos de saneamento. Como, por exemplo, a gente sabe que existem certos problemas que estão relacionados a doenças de veiculação hídrica. Então, a gente tem essas doenças e a gente sabe que após períodos de inundação, como acontece em Barreiras, que é uma cidade que tem sérios problemas de drenagem, acaba que vão surgir vários problemas de saúde decorrentes disso, porém existe um sério problema de subnotificação dessas doenças na região, que até nos impede de trazer essas informações para a gente. Da mesma forma como a existência do lixão na cidade de Barreiras, por exemplo, a qual a UFOB está inserida, a UFOB Campus, que o curso de ESA está inserido na UFOB. E a presença desse lixão, ele também vai acarretar certas doenças. E é muito importante para a gente pegar todas essas informações e levar para a população, para que a população entenda. Porque a gente precisa traduzir o que está acontecendo para a população. A gente estuda quais são os problemas de saneamento e a gente tem que saber como dialogar com a sociedade. Porque a gente não vai dialogar com a sociedade da forma como a gente dialoga dentro da universidade. Porque são linguagens diferentes. Não significa que uma é melhor ou pior que outra. São diferentes. E, puxando para essa questão de subnotificação, eu faço a reflexão também sobre a atual situação que a gente está vivendo. Porque existem discussões que a gente tem um número revelado de casos positivos de Covid-19, mas existem estudos revelando que, na verdade, são muito mais do que a gente consegue perceber. Então, a gente tem uma subnotificação em geral de doenças como um problema da nossa sociedade, que nos impede de conseguir compreender a realidade e dar respostas que atendam a esses problemas. E isso é uma questão da estrutura da informação, das políticas de saúde, das políticas de saneamento, da política epidemiológica. Então, é uma coisa que é necessário avançar nesse ponto antes da gente querer levar a informação para alguma outra pessoa. A gente precisa melhorar a produção de informações. Por isso, que também a gente chama a atenção à capacidade técnica dos municípios de fazerem isso. Porque a gente tem o município como responsável pelo saneamento, pelo setor de saneamento, mas a gente tem um outro ponto que não existem técnicos especialistas em saneamento dentro das prefeituras. Assim, em geral, a maioria das prefeituras, que eu vi uma pesquisa assim, não apresenta técnicos de saneamento. Então, acaba que é um problema até para instituir essa política de informação. Se você coloca uma pessoa que não entende direito, que ela não teve uma formação, como essa pessoa vai produzir informações de qualidade para entregar para a sociedade, para entregar para que a universidade pesquise? Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que resolver, pessoas da área de saneamento, porque sem informação de qualidade a gente não consegue nem fazer um plano de qualidade, como foi citado aqui nessa conversa mais cedo. E acaba que é um caminho que eu deixo em sugestão para quem está assistindo,
que possa desenvolver alguma pesquisa nessa área, ver como dar respostas e resultados para melhorar o sistema de informação, porque no setor de saneamento, a informação ela é muito deficitária. Então, a gente precisa muito de pesquisa nessa área, sobre a informação. A informação também ela é fundamental para o controle social, por uma questão simples, transparência. Você precisa saber o que está acontecendo para controlá-lo. Se você não sabe, é difícil controlar, porque você não tem uma certa transparência. Então, sem essa estruturação da informação, a gente não tem algo que é tão caro para o saneamento, que é o controle social. A gente vai ter ele, mas numa faixa talvez não tão efetiva quanto nós gostaríamos, e tão efetiva quanto o saneamento precisa para ser universalizado. Nesse ponto ainda de informação, a gente sabe que ela é fundamental para o planejamento, que é um dos instrumentos da política de saneamento, que é o planejamento. Que Poliana trouxe bastante essa questão do planejamento em sua fala, inclusive trouxe que aproximadamente 50% dos municípios têm feito esse planejamento, e nem sempre esse planejamento é feito com qualidade, o que é um grande problema, porque o próprio planejamento, ele vai processar algumas informações para o saneamento quando você for realizar o diagnóstico daquele espaço. Então, a gente tem esse problema. E, além disso, tem um novo problema, que é a simplificação do planejamento, que as alterações no marco legal de saneamento têm trazido. Então, a gente tem um grande problema para resolver, que é a universalização do saneamento. Em contrapartida, você vai simplificar suas formas de planejamento. Tipo, qual o sentido disso? Trazendo um pouco para nossa realidade de engenharia. A gente está lá numa disciplina de cálculo, que a gente tem que passar na prova, e a gente sabe a dificuldade que é fazer isso. E o que a gente vai fazer? A gente vai esquecer as nossas horas de estudo, não planejar como é que a gente vai fazer direito, a gente não vai planejar quando a gente vai assistir videoaula, a gente não vai planejar quando é que a gente vai se reunir para conversar. Quais as chances disso dar certo? A gente sabe que a gente vai fazer, mas não sabe como. Então, assim, quais as chances de alcançar o objetivo se você simplifica o planejamento, que é tão fundamental para a realização do seu objetivo? É algo que não faz muito sentido. Entrando muito nessa perspectiva de educação, eu também trago uma certa crítica, porque é algo que a gente precisa pensar, já que eu citei o cálculo, que nas engenharias a gente tem gastado muita energia dedicada a essas disciplinas, como, por exemplo, cálculo e física, que elas são importantes, são extremamente importantes para a formação dos engenheiros e engenheiras, porém, às vezes, eu sinto uma sensação que se excede um pouco da nossa energia. A gente gasta energia a mais do que a gente precisa. Energia essa que a gente poderia estar gastando em prol do saneamento, porque existem vários problemas que a universidade pode estar junto para resolver. Então, a universidade ela precisa se repensar, ela precisa estar mais próxima da sociedade, ela precisa fazer com que os estudantes estejam mais próximos da realidade, em contato com a sociedade de fato, porque, caso contrário, a gente pode acabar ficando muito fechado para a gente e sem conseguir avançar, ainda enquanto universidade. A gente só vai avançar quando a gente sair para o mercado de trabalho e ser jogado lá, sem um contato prévio. Nesse ponto, que eu trago também, como a gente está falando, o público do CREA é geralmente estudantes, que é importante que a gente dialogue com os nossos professores em geral, que não são da área de saneamento, porque todos eles são usuários de saneamento. Então, assim, a gente não vai conhecer uma pessoa nesse planeta Terra que não seja usuária de saneamento. De alguma forma, ela vai ser, porque ela precisa. Você não consegue ficar quase 3 dias sem beber água. Então, essa pessoa vai ser usuária de saneamento. Então, a gente pode utilizar a forma de tentar conversar com essas pessoas, com os nossos professores que não são de saneamento, porque está na vivência deles. E tentar fazer com que esse momento seja mais dinâmico com a sociedade, porque a gente precisa avançar no debate com todo mundo. E para isso a gente precisa mudar a forma como a engenharia é produzida também, que são dentro das instituições de ensino. Que boa parte dos problemas da engenharia nascem nas instituições de ensino, porque é a forma como a gente é educado. Então, nesse ponto, a gente sabe que o saneamento ele precisa ser universalizado. Então, essa energia que a universidade pode estar gastando também para ajudar a universalização do saneamento, a universidade precisa se aproximar mais disso,
os estudantes precisam se aproximar dessa universalização também, seja com projetos de extensão, projetos de pesquisa, ou outras intervenções, mas a gente precisa agir, a gente precisa estar mais próximo. E com isso também a gente tem que pensar que o cenário de saneamento, ele tem muitos déficits. E, assim, esse cenário, que ele de certa forma é problemático, está um pouco longe de alcançar a universalização. A gente precisa ver, como a Gabriela falou, como uma oportunidade para a gente, porque nós estamos sendo formados para atuar nessa área. Então, nós estamos estudando para atuar nessa área. Então, apesar de ser um problema, a gente tem que aproveitar desse problema e resolvê-lo, porque também é a nossa forma de existência, de aquisição de renda e também de contribuir com a sociedade. Porém, apesar desses grandes problemas que o saneamento possui, todos esses dados e índices de desafios para acesso, a gente tem outra questão que eu volto, que é a questão das oportunidades para engenheiros e engenheiras sanitaristas. Porque, se a gente for fazer uma observação, a gente não percebe engenheiros sanitaristas dentro das prefeituras. Então, assim, como é que a gente tem uma alta demanda de trabalho, uma alta demanda de saneamento, e, ao mesmo tempo, a gente não tem essa mesma demanda profissional? É uma coisa estranha. A equação não fecha. A gente está lá resolvendo um limite e está dando errado. Tem alguma coisa dando errado nesse processo, porque não faz sentido uma coisa com a outra. Então, a gente precisa repensar e compreender o que está acontecendo. Porque é o seguinte, a prefeitura, ela é a protagonista do saneamento, porque ela é titular, ela é responsável por tudo, praticamente. É ela quem vai ser responsável pela prestação, é ela quem vai ser responsável pela fiscalização e pela regulação, pelo planejamento, pelo controle social também. Então, como é que o espaço que é responsável por praticamente tudo do saneamento não tem profissionais da área de saneamento? É confuso, assim, quando você pensa. Não tem muito sentido. Então, a gente precisa compreender o que não está fechando nessa equação. Não é exatamente a técnica, porque profissionais formados estão sendo lançados o tempo todo no mercado. O que está acontecendo, em minha perspectiva, é um problema mais de visibilidade. A engenharia sanitária, ela precisa ser mais visível. Tem pessoas que não sabem que existe, por exemplo, em Barreiras, engenharia sanitária na UFOB. E eu digo pessoas que eu converso que são pessoas pessoas que fazem parte da gestão pública. Eu já tive uma conversa e as pessoas simplesmente não sabiam que existia o curso na UFOB. Então, a gente precisa ter uma visibilidade maior se a gente quiser realmente mudar esse cenário. A gente precisa se mostrar mais, a gente precisa interagir mais com a sociedade, porque nós estamos sendo formados para isso, para devolver para a sociedade, que é quem nos mantém dentro desse espaço. Os impostos da sociedade nos mantêm dentro da universidade. Então, a gente precisa sim devolver, de alguma forma, com qualidade de vida, que a gente sabe que o saneamento ele leva a qualidade de vida. Então, a gente precisa devolver isso para essas pessoas. E como também pensar nessa equação que não está fechando? A gente precisa entender que boa parte dessa resposta está num eixo que às vezes a gente não dá muita atenção, mas ele é muito importante, chamado política. Porque, como Gabriela falou no início de sua fala, nós estamos estruturados por 3 poderes. Ela teve essa fala para a gente entender mais ou menos onde é que a gente está, que é importante a gente saber qual a estrutura que a gente está inserido. Porque se a gente acha que a gente vai viver distante dessa realidade que é a política, que muitas pessoas têm uma certa aversão, compreendo, porque existe sim aquela questão de politicagem que muitas pessoas acabam querendo se afastar disso. De fato, é um problema. Mas a gente não pode se afastar da política porque o saneamento ele é todo construído dentro de políticas. Se você não compreende a estrutura social da universidade, a estrutura da sociedade, a estrutura política que a gente está inserido, e o que nossas ações querem dizer, a gente não vai conseguir mudar a nossa realidade. Então, a gente precisa, sim, pensar também, para além da nossa formação enquanto engenheiro e engenheiras, nossa formação política. Porque se você não se forma politicamente, muito dificilmente a gente vai conseguir alterar a nossa realidade. A gente não vai conseguir alterar a nossa realidade se você não sabe como ela funciona. É como se você estivesse num jogo e você não sabe as regras desse jogo. Então,
Quando você entra num jogo que você não sabe as regras, as pessoas jogam contigo. Você não joga em parceria com as outras pessoas. Que a gente traz muito a questão do controle social, voltando para o controle social tão importante, o que a gente quer a partilha de poder, em que todos decidam aquilo que é melhor para si próprios. Então, quando a gente pensa em trazer a população para construir os planos de saneamento, a gente quer que a população faça o quê? Diga o que ela quer, o que ela precisa. Porque a gente precisa levar qualidade de vida, mas a gente também precisa levar uma coisinha que é chave da política de saneamento, que é uma coisa chamada de tecnologia apropriada. Se você não leva uma coisinha chamada tecnologia apropriada para a população, pode ser a tecnologia mais cara do mundo. Essa tecnologia não vai funcionar. Então, assim, pensar em tecnologia apropriada é o cerne do saneamento que os engenheiros precisam entender. Se você pensa naquela lógica do copia e cola, você não está resolvendo o problema da universalização de saneamento. Você está apenas gerando um problema a mais, porque está sendo gasto recurso financeiro para você fazer aquele plano de saneamento, por exemplo, que você está jogando para debaixo do tapete porque você não está pensando direito o que você precisa fazer. Ainda nesse ponto de tecnologia apropriada, a gente precisa compreender uma coisa que voltando para a informação, como a gente vai pensar nossas informações, o cuidado que a gente vai ter com as informações. Porque, por exemplo, nos últimos dias surgiu muito a fala, que eu trouxe até aqui, que eu deixei em aspas, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto e 35 milhões não têm acesso à água. Aí essa era como se fosse o grande slogan para aprovar as alterações no marco legal de saneamento. E eles usam essa informação completamente sem contexto. Por quê? Eles trazem uma solução para o saneamento, que é a abertura de mercado para a iniciativa privada, porém a gente precisa entender, nós enquanto engenheiros e engenheiras, pessoas críticas, onde estão esses 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a esgoto? Estão nas grandes metrópoles? Não. A maioria desses 100 milhões de brasileiros estão em locais afastados, que dificilmente uma empresa, por exemplo, empresa privada, vai chegar lá por uma questão muito simples e natural. Empresas, assim, nem fazendo juízo de valor nesse momento. Empresa privada visa lucro. Ponto. É a natureza dela. Ela existe por isso. Se uma empresa você não vai encontrar uma empresa privada que não faça isso. Então, como é que uma empresa privada vai levar um recurso para uma cidade ou uma localidade, que nem sempre são cidades, que não vai lhe dar retorno financeiro, que são onde estão esses 100 milhões de brasileiros, em sua maioria? Então, é confuso você pegar uma informação muito genérica quando você não contextualiza ela. Porque a solução não seria essa. A solução seria pensar, por exemplo, já que quer usar esse dado, então vamos pensar no saneamento rural. Então vamos pensar como está a nossa política de saneamento rural. Porque se você quer usar esse dado, então a coerência é que você use de fato o que está acontecendo, que é o saneamento rural, o saneamento voltado para pequenas cidades que têm déficit de saneamento, e não pensar soluções que vão atender às grandes cidades que estão muito bem, obrigado. Você não encontra grandes metrópoles com grandes problemas de saneamento como você encontra em cidades menores. E por isso também a gente precisa compreender nesse momento como nos posicionar. Porque a gente precisa saber que todos nós estamos conectados, mesmo que a gente ignore essa situação. Porque como eu uso o solo aqui na minha região, como eu vou atuar com o solo aqui, onde eu vou desmatar, vai afetar a disponibilidade hídrica de algum espaço, que está abaixo de mim em termos de altitude. Mas a gente precisa compreender também que o que a gente faz lá embaixo, por exemplo, algum desmatamento, um exemplo, pode estar afetando o clima do planeta, que não importa onde eu esteja, aquilo vai me afetar. Então, se a gente não age em conjunto, se a gente não compreende que a gente vive numa sociedade e a gente precisa de desenvolvimento de fato, e não apenas de crescimento, como muitos pensam, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
porque a gente sempre vai estar trazendo outro problema. Lembra aquela máxima do a cada R$ 1 que se investe em saneamento economiza-se em saúde? Saneamento é algo muito complexo. Então, todos vão ser beneficiados por isso. Então, a gente precisa compreender que a gente está dentro de um espaço que as relações são mútuas. Como as relações são mútuas, a gente precisa viver em uma solidariedade mútua. A gente precisa andar junto, a gente precisa compreender o espaço que a gente está interagindo. Por isso, a gente precisa pensar no saneamento como um direito, porque a gente não pode aceitar viver num local em que as pessoas não tenham direito a saneamento. Porque o saneamento é fundamental para a dignidade humana. Você não consegue garantir a dignidade humana para a população se você não garante saneamento, porque a pessoa não vai ter condição mínima de saúde. E essa questão de como a gente está, como estamos todos conectados, a gente consegue perceber muito bem nessa situação pandêmica, por uma questão muito simples. Se nós tivéssemos pensado em saneamento antes, nós não estaríamos vivendo na crise que a gente está hoje, em que, em especial, as pessoas das periferias são as que mais morrem desse problema do saneamento. E o problema do Covid-19. E um dos problemas é a falta de saneamento. Quando você não tem saneamento, que é o básico, é o quê? Lavar as mãos com água e sabão. Se você não tem esse básico, então você vai ter um sério problema. Então, agora, para concluir, a gente tem que pensar muito de pensar em coletivo, porque a gente está em uma sociedade e a gente precisa pensar em desenvolvimento da sociedade, porque só pensando em desenvolvimento a gente consegue pensar em qualidade de vida. Enquanto a gente pensar em crescimento de uns, a gente não vai conseguir pensar em qualidade de vida. E quando você dá qualidade de vida para uma pessoa, toda a sociedade ganha com isso. Porque provavelmente aquela pessoa vai trazer ganhos, vai multiplicar os benefícios que você passou para ela. Então a gente tem que saber que a gente está junto. E ainda pensando nessa perspectiva do que a gente está junto, a gente tem que pensar também, enquanto engenheiros e engenheiras sanitaristas, que a gente tem que estar junto. A gente precisa estar alinhado nessa situação em prol do saneamento, porque a gente tem esse problema de baixa oferta de emprego, por exemplo, que a gente só vai resolver isso junto, quando a gente se juntar para dialogar com a sociedade, quando a gente se juntar para, de fato, empenhar o nosso papel enquanto pessoas da universidade de transformar a sociedade e mostrar a importância do saneamento, porque senão saneamento vai ficar só como muitos veem, aquilo que é uma obra que vem, passa um transtorno para você e depois fica tudo enterrado, em termos de água e esgoto, e você não sabe os benefícios que aquilo trouxe para você, porque você está ganhando saúde, mas não necessariamente as pessoas conseguem perceber a saúde que elas estão ganhando por causa daquilo. Então, nós, enquanto engenheiros e engenheiros sanitaristas, precisamos andar juntos nesse processo, se a gente quiser, de fato, que o saneamento ele se torne universal. E é isso. Muito obrigado, Iago. Eu vou agora estar dando a última palavra-chave das 3, que é drenagem. Por favor, anotem aí. A palavra drenagem. E vamos estar abrindo um tempo agora para comentários e perguntas. Vocês podem direcionar diretamente aos palestrantes se quiserem. Para todo mundo aí. Se quiser, pode mandar em texto ou até ligar o microfone e fazer a pergunta. Se não houver ninguém, fica meio triste. E alguém tem alguma pergunta? Alguém do chat? Os palestrantes, se quiserem também comentar alguma coisa entre a palestra do outro, fazer alguma adendo, falar qualquer coisa, o tempo aí é livre. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu quero direcionar uma pergunta, acho que tanto para a Gabriela quanto para a Poliana. Uma coisa que eu acabei reparando rapidamente, eu não refleti muito sobre isso. Que a gente tem uma legislação, uma nova, com alteração do marco legal, que diz que os planos eles poderão ser realizados a cada 10 anos. Porém, quando eu fui olhar
na política de resíduos sólidos ainda está 4 anos lá. Então, porque o marco legal, as alterações, ele não chegou a alterar a política de resíduos sólidos. Então, a gente tem um plano de resíduos, que em tese a política de resíduos sólidos diz 4 anos, e outra política que diz 10 anos. Como vocês acham que isso seria operacionalizado? Como esse conflito de informações vai acabar se manifestando? Eu vou falar alguma coisa aqui, mas depois se a Gabriela quiser comentar. Iago, se eu não me engano, eu acho que essa parte, ela se trata sobre a renovação dos planos, não é isso? Me corrija aí se eu estiver errada. Isso, renovação. Não tá Sobre 10, a outro tá renovação. 4. Isso, porque a Política Nacional de Resíduos ela Revisão. traz... A revisão. Isso, revisão. Eu falei renovação, né? Revisão, exatamente. A Política Nacional de Resíduos ela traz de 4 em 4 anos. Só que o novo marco ele coloca essa questão aí de 10 em 10 anos. Só que tem uma questão que é o seguinte, é porque também, como ele coloca lá dos planos de saneamento, porque os municípios têm a opção de fazer o plano de saneamento como um todo para os 4 componentes, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, né? Então, talvez, eu não tenho certeza agora, mas talvez o novo marco legal está se referindo a esse plano de saneamento. É isso que nós temos que verificar, mas acredito que seja isso sim. Ele está se referindo ao plano de saneamento, então dá um tempo maior, né, para revisão, que não sei se é tão favorável assim, né? Porque, olha, realmente nós temos em muitos casos municípios que têm plano de que fica na gaveta, né? Então, se de 4 em 4 anos não revisar as suas metas, os seus programas, as suas ações, como que está a implementação desses planos, principalmente que a gente sabe que tem um impacto político muito grande, de 4 em 4 anos se troca os prefeitos, então se troca toda a gestão municipal, então, que tem um impacto nos serviços. Então, eu acho que nós perdemos com isso. Eu queria, assim, parabenizar a Poliana e Iago pela contribuição. Eu senti que as nossas falas tiveram complementações bem legais uma com a outra, e isso é bem interessante. Sobre essa coisa específica, tem muitos ângulos que a gente pode olhar essa questão, né? Primeiro, a gente pode ver assim, o quanto quem está à frente desse processo de alteração dos marcos legais de saneamento, ele está tão atencioso à água e esgoto e tão negligente da drenagem dos resíduos, que eles também negligenciam as outras políticas públicas que têm correlação direta, né, com essa gestão, e mostram que eles dão essa pisada na bola, assim, tipo, né, vai alterar uma coisa de uma, mas não lembra da outra, que também faz parte, então demonstra essa falta de olhar sistêmico e integrado sobre as políticas públicas, né, que é um desafio da lógica que está por trás da gestão nos diferentes entes federados, né, do governo federal, estadual e municipal, e como às vezes os legisladores, eles às vezes estão tão obcecados por uma coisa que eles simplesmente ignoram outras, talvez por falta de bons assessores, não sei qual é, ou às vezes é de propósito. E isso aconteceu, por exemplo, algo que fica um pouco parecido, mas que não é igual, porque, de qualquer forma, como um fala do plano de saneamento, onde tem um recorte específico do que seria o resíduo tratado no plano de saneamento, e o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, ele tem um leque muito mais amplo de resíduos a serem observados, apesar da gente poder incluir o conteúdo do plano de gestão integrada dentro do plano de saneamento, teoricamente, eles vêm de políticas públicas que têm sua própria regência, então, assim, na prática, ficaria como? Os planos de saneamento revisados a cada 10 e os de resíduos sólidos a cada 4, né? Isso aí é uma questão. A outra questão tem a ver com aquele entendimento do processo das relações dos três poderes das políticas eletivas, porque
como a Poliana falou, dos planos que ficam na gaveta, ou então da mudança de gestão que muda totalmente o direcionamento do que está ali previsto naquele estudo que foi feito por esforço da sociedade, né? Por ser importante, por ali ser um instrumento que garante controle social, e por isso que é muito importante ter o planejamento com o processo participativo, e precisa de dados reais, porque para trazer realmente o que está acontecendo, né? E por isso que tudo isso que vocês abordaram é importante, porque isso constrói essa rede de consistência que permite que a gente, enquanto sociedade, possa atuar. Mas, veja só, a macro e a micropolítica, ela é tão assim, ela exige tanto da gente entender que as coisas são mais, o todo é mais que as partes, né? Que se a gente não trabalhar para poder garantir que mesmo essa coisa boa que é a alternância do poder, que o sistema democrático de direito traz, que a gente consiga manter o mesmo direcionamento de gestão pública que a instituição, né, prefeitura, a instituição governo do Estado tem que continuar atuando por ser uma instituição de Estado, né, como é importante a gente estar nos momentos de eleição direcionando essas pessoas para aqueles projetos, porque isso é uma questão central, porque é da falta dessa capacidade nossa de orientar isso e conseguir incidir melhor nesses poderes, que os planos, às vezes, a gente investe milhões de reais, e aí chega uma nova gestão e não executa nada daquilo, então, assim, fica uma memória, um retrato daquele momento, e nada acontece. Então, assim, que se fosse de 10 em 10 anos, ou que se fosse de 4 em 4, mas se tivesse um respeito e um olhar de manter as práticas de Estado naquela direção que a sociedade está apontando, isso seria muito mais importante, né? Porque o instrumento em si, ele faz um recorte ali. De qualquer maneira, se realmente a gente estiver fazendo planejamento, e implantação e avaliação, a própria revisão ela acontece no dia a dia da realização da gestão, da prestação de serviço, da implantação de infraestrutura, da coleta de dados com a sociedade, né? Então, assim, é um retrato de o quanto a gente pode avançar nessa direção de ter esses instrumentos estruturados para melhorar nossa capacidade de prestar o serviço. Mas, por outro lado, isso jamais vai estar descolado da nossa capacidade de atuar enquanto cidadão. E aí eu queria trazer a questão da política, que Iago começou falando disso, e que é muito importante para a gente que, infelizmente, não tem uma formação orientada assim, para entender essa dimensão da política dentro da formação da engenharia, mas que a gente pode aprender por fora, fácil. A política ela tem múltiplas dimensões, né, gente? Tem a política que é a política institucional, a política eletiva, onde a gente vai e escolhe pessoas para entrar nas estruturas de Estado, mas a política ela é muito mais que isso. A política, dentro do conceito de praxis, que é um conceito filosófico, que fala que é a relação entre a ética e a política, ela é tudo aquilo que resvala no coletivo. Então, toda ação individual que tem repercussão coletiva, ela é um ato político. Então, tudo que a gente faz nas relações humanas, ela é um ato político, inclusive no tipo de usuário que a gente né? Então, é um ato político o meu cocô ser jogado no oceano por uma coleta integrada, é uma forma de eu resvalar no coletivo, como quando a gente tem soluções que fecham o ciclo dos nutrientes e que reincorporam aquilo, criando abundância dentro da inteligência da natureza, que é uma coisa servindo para outra, e assim sucessivamente, e todo mundo colaborando, a gente vai ter uma outra política por trás daquilo, né? O impacto da minha ação no coletivo vai ser de produção de abundância. Então, esses desafios, eles são tão maiores e profundos, mas eles dão direcionamento para a gente, enquanto política, para pensar as políticas públicas também, né? Então, pensando nessa coisa da revisão do plano, que foi o que Iago trouxe, e eu fiquei pensando sobre isso, eu acho que, assim, para a dinâmica de fomentar o exercício dentro do que está previsto legalmente, é claro que de 4 em 4 anos seria mais interessante, porque é um número, inclusive, que bate com as gestões municipais, com a revisão dos PPAs, isso tudo tem a ver com integração de orçamento, com ações e políticas, né, que a gente que fala ainda setoriais, mas que são as políticas dos diferentes direitos sociais que a gente precisa ter enquanto sociedade urbana que criamos.
E aí urbano eu não estou nem usando no conceito de diferença de urbano e rural, mas muito mais na forma como a gente se reproduz, né? Porque às vezes até o rural é urbano, né? No sentido de trazer princípios de desconexão com a biodiversidade, tem vários tipos de rural, né? E aí, a gente pode até conviver com uma revisão de 10 em 10 anos, mas o que a gente não pode conviver é com uma mudança de gestão que aniquila todos os investimentos que são feitos a cada esforço que isso acontece. É uma gestão que abre mão de ter ali, investir em profissionais competentes, que não faz discussão com a sociedade, que não valoriza os conhecimentos tradicionais e usa tecnologias que possam ser incluídas ali e aprende com eles, né? Então, isso realmente é um problema bem maior. E eles fizeram isso justamente para quê? Para diminuir essa pressão de ter que fazer o plano, para diminuir a pressão dos promotores públicos cobrando que esses planos sejam realizados, né? Então, é uma maneira de dar um alívio aí que eles encontraram. E acho que o pior dessa alteração também tem a ver com a flexibilização do que é que pode ser usado para fazer os contratos, né? Então, quando a gente perde essa dimensão do processo participativo para elaborar o plano, a gente perde o de mais precioso que tem quando a gente investe em processo participativo para a implementação de políticas públicas, que é a socialização daquele saber, a socialização daquele poder, porque né, você saber que você tem uma política pública, que ela é uma lei, se ela é uma lei, a justiça pode cobrar que aquilo seja executado, e você, como cidadão, pode acionar o gestor, então você cria mecanismos de ação política que estão fora da política institucional formal, que são os que são eleitos, que torna muito mais complexo para quem está lá no poder. O poder, como o Iago falou, o poder fica compartilhado, e às vezes não tem esse interesse do poder compartilhado, né? Infelizmente, quem está no poder ainda hoje são os que querem transformar tudo que é biodiversidade do planeta em objetos e coisas modificadas pelo homem, que vai ser vendida, que vai criar equivalente geral, que é o dinheiro, que vai ir para um banco e que vai estar lá guardado até de maneira digital, mas que se tiver um cataclismo ambiental e isso tudo tiver um boom, ninguém vai ter água boa disponível no manancial, né? Não vai ter biodiversidade para ofertar frutas, caças, alimentos vegetais, remédios, que é o que a biodiversidade nos oferta. Então, eu acho que esse é um grande problema em que as emergências climáticas estão nos colocando nesse lugar e que o coronavírus vem abrir essa caixa de acontecimento de marco histórico, mostrando primeiro que o vírus, os seres vivos micro, eles com muita movimentação, eles migram pelo planeta todo. Hoje já tem pesquisadores falando que o vírus ele já foi encontrado em amostras de esgotos que foram guardados, congelados por pesquisadores antes da pandemia realmente aparecer, que esse vírus já estava em várias cidades do mundo e que não estão agora tentando entender o que foi que ativou o vírus para ele começar a causar as doenças, né? Então, é tudo tão complexo e assim, novo ao mesmo tempo, mas também tem tantos conhecimentos tradicionais que isso já é tão evidente, tão bem trabalhado por eles, que essa questão do plano, ela nos afeta, assim, como no nosso espaço temporal, como uma maneira que a gente tem como incidir melhor como cidadão e como técnicos conseguir ter respaldo para aplicar princípios de tecnologia apropriada, de ciclagem dos nutrientes e coisas que são importantes. Então, por isso que a gente continua defendendo os planos e a gente sabe que o mais importante, mais do que ter uma data específica para revisão, é ele estar sendo implementado. E ele tem que ser implementado junto com a política de desenvolvimento urbano, junto com a política de gestão de águas, com a política de gestão ambiental, com a política de habitação, a política de assistência social, porque isso tudo, na realidade, acontece junto, apesar da gente criar especificidades para poder estudar esses assuntos. Enfim, eu falo bastante. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Que meu celular descarregou e eu tive que mudar para o PC, mas é por isso que eu desliguei a câmera. Então, te ouvindo, sim. obrigado. Temos alguns comentários aqui, como
mais elogios como o da Caroline, dizendo excelentes palestras, parabéns aos envolvidos. A Mayara Macedo falou muito contente de ouvir 3 pessoas que admiro muito e que fazem parte da minha trajetória. Parabéns aos 3. A Javana Macedo também comentou: achei as 3 palestras ótimas, só gostaria de elogiar mesmo. Tem agora um comentário do John Santana. Gostei bastante das palestras, foram ótimas, abordaram reflexões extremamente importantes e necessárias. Parabéns. Não, ele sou eu. E alguém quer dar mais algum comentário? Eu quero falar mais umas coisas, mas se eles quiserem falar antes, porque a gente tem que falar das ações que estão sendo feitas para combater o veto que o presidente fez, porque o Congresso costurou acordos e aí o presidente vetou bem esses artigos dos acordos. Tem também outros PLs que estão aí por vir e que nós, como cidadãos brasileiros e como profissionais da área de saneamento, a gente tem que estar junto conversando com a galera. Mas alguém quer falar alguma coisa ou eu já posso me dar? Senão eu paro, porque eu acabei de falar. Poliana, Iago. Alguém quer comentar alguma coisinha a mais? Ou já... Não, acho que especificamente sobre o que a gente estava falando, não. Mas se quiserem continuar como a Gabriela propôs, em cima, vamos lá. Ok, Gabriela. Então, gente, eu queria, assim, falar com vocês que, nesse momento, é muito importante cada um de nós começar a pensar, assim, como se articular com os prestadores de serviços locais, com associações de comunidades da zona rural que prestam serviços de água e esgoto, no seu município que tem SAAI, não sei como é que é, mas entender como é que a Embasa funciona, para a gente poder se articular, se realmente a gente está afim de construir um futuro onde o nosso trabalho seja respeitado e que a gente possa engenhar, produzindo diferentes formas de fazer tecnologia, podendo regenerar a biodiversidade que foi destruída, porque se a gente não, agora, nesse momento, não se articular coletivamente para mostrar o nosso posicionamento, vamos ver a história acontecer. E aí, eu imagino que quem está aqui num sábado à tarde, junto, para ouvir 3 pessoas que estão falando de temas relacionados a saneamento, é porque tem alguma coisa aí dentro do seu coração que chama para isso. Então, a gente está fazendo movimentações nacionais para pressionar o presidente e pedir e fazer com que o Congresso, na verdade, que agora já está na mão do Congresso, barre os vetos que foram feitos na PL, onde extingue os contratos de programa de maneira sumária, assim, exatamente nesse momento, não permitindo que haja transição de contratos, transição de modos de gestão, realmente assim um ataque frontal às companhias estaduais de esgoto que fazem subsídio cruzado no território, né? Porque acho que alguém trouxe isso aí acho que foi Iago, que falou de como alguns municípios suportam economicamente a prestação de muitos municípios. Isso é um princípio de justiça social que precisa ser observado, né? Tem milhares de trabalhadores que estão aí inseridos nesse contexto e esse lugar de trabalho que, inclusive, as instituições públicas elas oferecem, que são trabalho menos precarizado, vão ser atacados de maneira direta. E então, assim, isso também tem a ver com a precarização do trabalho, né? Porque eles fazem alterações na lei trabalhista, precarizam uma área que é um serviço essencial, que todo mundo precisa, para que ela não possa mais ser pública, e a gente sabe que as relações de trabalho nas empresas privadas hoje no Brasil estão cada vez mais deterioradas. Então, também é um ataque direto na nossa formação, a nossa capacidade de se inserir no mercado de trabalho, de ser respeitado enquanto profissional, ter a nossa dignidade humana atendida, né? Também tem a ver com isso. E tem um outro PL que ainda não foi votado, mas esse aí ainda dá tempo da gente fazer muito movimento, e aí o meu convite seria que vocês fossem atrás disso para ler, começassem a formar a opinião de vocês e observar quem ao redor de onde vocês vivem tem possibilidade de fazer arranjos, ou mesmo puxar um movimento em relação a isso, porque às vezes a gente começa e as pessoas começam a se aproximar, nem sempre a gente começa já tendo apoio, né? Discutir o PL 495 de 2017, eu acho, que falando sobre o mercado da água, gente. Estão querendo criar o mercado da água no Brasil. Estão querendo fazer com que as bacias hidrográficas deleguem
a capacidade de fazer a gestão de outorgas, liberação de outorgas para entidades privadas que vão ser, então, os donatários daquele manancial, e eles que vão poder fazer aí a entrega de outorga de água para um ou para outro, precarizando muito aqueles direitos, os usos prioritários da água, os múltiplos usos, porque se você der dono da água, você não vai precisar respeitar os múltiplos usos, você vai direcionar a água para onde você quer. E aí, eu estava lendo o projeto, ele fala assim, que apenas em momentos de escassez terá que ser garantido a prioridade dos usos de abastecimento e da sedentação animal, que são os usos prioritários. E isso, imagine só, comunidades que vivem de se abastecer de rios, né, que estão ali, vivem na beira do rio, usam para a sua alimentação, usam para a sua hidratação, para as atividades econômicas, ter um dono daquela bacia hidrográfica, daquele manancial, dizendo para elas se elas podem ou não usar os rios. Então, isso também acirra demais os conflitos de uso da água e a injustiça ambiental da criação de oásis de recursos ambientais para grupos econômicos com poder político, econômico, e escassez e pobreza no sentido daí de pobreza de falta de acesso à natureza, às riquezas ambientais, para as populações que vivem nesses territórios. Então, imagine nós, engenheiros sanitaristas, que nossa missão é levar saneamento básico para as pessoas, garantir a qualidade ambiental, fazer recuperação de áreas degradadas, fazer licenciamento ambientais sérios, onde os empreendimentos não alterem a qualidade dos territórios. Como é que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho num ambiente político desse, né, onde as leis de mercado ficam cada vez mais agressivas para os povos que vivem nesses territórios? Então, isso tudo são pautas fundamentais para a nossa atuação profissional. Todas essas condições de contorno vão impactar diretamente na nossa possibilidade de exercer a nossa profissão, e por isso que a gente não pode ficar alheio a isso, né? Porque a alienação, a gente já tem a alienação ecológica, porque a forma como a gente ocupa os territórios demonstra que a nossa cultura é alienada ecologicamente. Agora, a alienação política, a gente pode não ter, né? Então, a gente acha que tem que trabalhar esse entendimento de que se a gente não atuar para pressionar, para que as leis saiam, para que as coisas que são importantes para a vida, elas sejam preservadas, a gente vai ter menor capacidade de ser engenheiros plenos, felizes e satisfeitos com nossa profissão. E vamos ser atacados também como cidadãos, porque ter conflitos de uso da água, ter pobreza, ter escassez no território, é ruim para todo mundo, dão diversas doenças, e aí eu recomendo vocês irem fazer o curso de saúde planetária, para vocês entenderem como existem já diferentes sistematizações mostrando como esse modelo de desenvolvimento, ele adoece as pessoas. Então, inclusive, essas doenças que são caracterizadas em toda a sociedade global, obesidade, depressão, doenças do sistema circulatório, doenças do sistema respiratório, eles são doenças associadas à saúde planetária e a essa forma de ser que veio poluindo o planeta e tem colocado a gente em condição de qualidade de vida muito ruim, e não só para o ser humano, mas para todos os seres, mas nós, seres humanos, temos sentido sim, e agora já temos estratégias de análise epidemiológicas que nos ajudam a fazer esse tipo de inferência que nós, engenheiros sanitaristas, já fazemos, mas que nos tornamos ainda cada vez mais respaldados tecnicamente para atuar e para defender que a nossa engenharia ela possa ser com integração ecológica e com respeito às diferentes culturas e cosmovisões que existem no planeta Terra. Queremos ampliar a biodiversidade, não trazer perda de abundância nos territórios. Bom, eu acho que é isso. Senão eu vou continuar falando aqui. Muito obrigado por mais esse comentário, Gabriela. Deu já mais uma outra palestra e bastante esclarecedora. Temos ainda um comentário da Catiane. Excelente evento. Concordo plenamente com o que foi dito por todos. Muito bom ouvir você, Polly. Saudade do tempo de graduação. Visão crítica colocadas por vocês, que é extremamente importante para as políticas públicas efetivas e para o fortalecimento do saneamento. A luta é permanente para a gestão integrada e responsabilidade compartilhada. Gente, vocês estão me ouvindo? Vai que eu estou falando sozinho. Tá. Obrigado.
A Maiane já mandou o formulário, né, da confirmação de presença. E aí a Poliana respondeu. E aí eu acho que por enquanto é só. Alguém tem alguma última coisinha? A gente já está finalizando o nosso tempo. Eu gostaria de fazer só um comentário, acho que sobre a fala de Gabriela, que é uma coisa que tem me deixado um pouco preocupado, porque eu tô na fase de formando, então estou quase indo para sendo jogado para o mercado de trabalho, justamente nessa situação que tudo muda. O cenário, a gente tinha um cenário até então, e agora com a alteração do marco legal, o cenário é completamente outro. Então, a gente, até profissionalmente, cria uma certa instabilidade para a gente, uma certa preocupação. E eu acho que o que eu queria deixar assim, para a gente conversar e refletir é, assim, agora eu não tenho nenhuma resposta. Acho que é muito difícil até pedir respostas de caminhos, como é que tá, porque é tudo muito novo. Mas a gente refletir que a gente precisa andar junto, enquanto profissionais, enquanto pessoas que estão dedicadas para o saneamento, pessoas que sabem a importância do saneamento para a vida de outras pessoas, inclusive a nossa, e que também a gente precisa pensar em se ajudar nesse momento, porque todos os movimentos sociais, eles só têm força quando estão juntos. Ninguém faz movimento social isolado, sabe? Então, eu preciso chamar essa reflexão, porque a gente precisa estar um momento de solidariedade mútua, porque é um momento difícil para todos. E se é só a gente se organizando, alinhadamente, pensando de fato no nosso futuro, no futuro da nossa profissão, aliado com o futuro da sociedade, porque se a gente escolheu fazer engenharia sanitária e ambiental, a gente sabe a importância que esse curso tem para a sociedade, porque dificilmente uma pessoa escolheria um curso que não vê alguma importância nele. Então, e a gente também precisa nesse momento se ajudar e pensar junto como a gente vai avançar. Mas eu só queria deixar essa reflexão. Eu gostaria. Pode falar. Posso falar? Tá. Eu gostaria Claro. também só de fazer um comentário em cima do que a Gabriela e o Iago comentaram agora, que todo esse processo que a gente está vivendo agora, dessas novas legislações, tanto o novo marco legal como a PL que a Gabriela se referiu, elas trazem uma linha de raciocínio único, assim, né? Elas têm uma linha de raciocínio único com um objetivo maior. Então, eu acho que o que a gente tem que compreender e trazer enquanto para nós profissionais do saneamento é justamente nos momentos em que a gente estiver nesses espaços, né, de discussão e de decisão, para que a gente se coloque mesmo em reflexão sobre isso. Qual é a linha estratégica que essa PL traz e que o novo marco de saneamento traz? Como a Gabriela falou, é de justiça socioambiental do território, é de realmente universalização do saneamento? Eu tenho um pouco de receio quando as normas começam a trazer, assim, porque antes a gente teve toda a legislação ambiental, ela é construída em cima de várias normas que têm que ser atendidas, várias resoluções CONAMAs que têm que ser atendidas. E agora a gente passa por um processo de simplificação de tudo isso. É simplificação do licenciamento, é simplificação dos planos. Então, tudo vem sendo simplificado. Então, parece que a gente está numa corrida para atender alguém. Então, é esse o sentimento, né? Parece que a gente tem que estar numa corrida para atender alguém. Aí, quando a conta ambiental chegar, que eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia é realmente um dos momentos da que a conta chegou, quem decreta a situação de escassez? É o governador, é o presidente. Mas, agora, por exemplo, para ser decretado, a gente não foi decretado no nosso país uma quarentena nacional. Nós não tivemos uma articulação nacional para o controle sanitário.
Então, como que vai ser um enfrentamento disso se vai estar na mão de um gestor que vai poder ter o seu poder discricionário de decidir em determinadas situações? Ah, tudo bem, se ele não decidir, ele vai poder ser julgado porque ele foi negligente, negligenciou o processo, mas isso tudo é depois de ser perdido várias vidas e vidas que são perdidas. E principalmente no saneamento, em que essa relação saúde-doença, muitas vezes não são comprovadas, assim, claramente. Né? Então, quando você tem, foi um óbito porque foi um assassinato, então a bala atingiu a pessoa. Agora, como você vai comprovar? Lógico que você tem como comprovar, né? Foi uma doença relacionada ao saneamento, mas ninguém é responsabilizado por isso. Nenhum gestor é responsabilizado por isso. Então, eu realmente nós estamos nessa busca para uma simplificação, enquanto que na natureza não tem nada simples. Todos os ciclos biogeoquímicos são complexos, não são simples. São ciclos naturais, mas que não são simples, eles são complexos. E a gente quer simplificar. A gente que eu estou falando, não a gente aqui, né? O ser humano quer simplificar. Então, eu coloco só essas preocupações, mas eu acho que nós, enquanto profissionais da sociedade, temos nossa responsabilidade de estar participando, de estar cobrando, e eu acho que esses momentos aqui, em que a gente se articula e conversa, pensando na questão técnica e unindo a essa crítica que a gente faz nesses espaços, é muito importante porque faz com que a gente estude mais, esteja mais inteirado, consiga falar para o nosso semelhante e também para o nosso não semelhante, que eu acho que isso, nesse momento político que a gente vive, é o que é o mais importante, porque quando a gente consegue falar para igual, é muito mais fácil o convencimento, mas falar para uma pessoa que não compartilha do mesmo pensamento que você, principalmente político, é mais difícil. E eu acho que é esse o convencimento que a gente precisa fazer enquanto sociedade agora. É conseguir falar com uma pessoa que não é igual a nós, que não pensa da mesma forma que nós, que pensa de uma forma diferente. É esse o trabalho que a gente vai ter que fazer mesmo, de formiguinha e nos espaços que a gente tem e conquistar cada vez mais espaços. Mas é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de participar aqui com vocês e muito obrigada ao Iago e à Gabriela. Eu acho que a gente se complementou aí bastante. Acho que a fala do Iago diretamente para os estudantes, para os colegas dele, assim, foi muito interessante, porque ele chama as pessoas para poder pesquisarem, para participarem. Então, esse tete a tete com os colegas é muito interessante. E, ao mesmo tempo, acho que a fala de Gabriela, de uma forma mais, uma abordagem mais ecossistêmica nos nossos problemas do saneamento, foi muito boa, né, para a gente ter essa visão mais geral e as interferências que tem com o clima e com outras questões ambientais que são importantíssimas. Então é isso. Muito obrigado. Eu, em nome da coordenadoria de projetos, agradeço a todos os três e todos que participaram de mais uma live. Um último comentário aqui do Ronaldo, parabenizando as falas, foi muito bom o evento. E agora eu dou como encerrado nossa live de hoje. Muito obrigado, gente, todo mundo que participou. Não esqueçam de fazer o teste. É isso. Obrigado, Obrigada. Gabriel. Valeu. Tchau, gente. Parabéns a todos. Valeu, tchau, obrigado. Parabéns. Tchau. Tchau.